Senhor está te convidando para um relacionamento. Se você entender essa mensagem, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, sabe? Já assista até o final e tenta compreender o que o Senhor quer falar com você. Eu espero que de verdade você possa compreender em nome de Jesus. Amém. Um convite ao relacionamento. Você já parou para pensar sobre isso? Por esses dias eu tenho refletido e tentado ali perceber como Deus nos ama de tal forma a ponto de nos convidar a todo tempo para um relacionamento. Só que sabe o que acontece? A gente tá sempre falando assim, não, 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 não. E talvez você olhe agora e você pense assim, não, Carol, eu não falo não. Na verdade, eu falo sim, eu quero muito um relacionamento com ele. Só que sabe como que nós falamos não? A gente fala não quando a gente diz assim, eu tenho medo. Ou então, eu acho que eu não sou indigno. Ou então, eu não mereço. Melhor eu nem tentar, eu não vou conseguir. Deixa só pra quem consegue. Ou a melhor de todas, eu não tenho tempo. A verdade é que o Senhor, Ele tá ali a todo tempo nos convidando a um relacionamento. E é um convite mesmo. Ele não quer nos obrigar, Ele tá nos convidando. É incrível pensar, não sei se você já parou pra pensar sobre isso, mas a palavra de Deus, ela, ali no início de Gênesis, ela vem contar um pouquinho ali, né, quando o homem peca, quando eles desobedecem, ela vem nos contar ali o seguinte momento, é um momento ali em que Deus, ele nos dá ali uma dica, vamos dizer assim, um spoiler do que estaria para acontecer, de que Jesus viria, né, de que a serpente, né, abocaria os pés ali, o calcanhar dele, ele pisotearia ela e ela abocaria o calcanhar dele. De certa forma, Deus já estava falando assim, olha, já tem um plano aqui de salvação feito, tá tudo certo. Tô contando aqui agora, em Gênesis, que vai acontecer só lá pra frente, mas tô contando aqui agora. E aí já parou pra pensar que, olha, se Deus já tinha um plano preparado, já tava tudo certo, tinha um plano, tinha um projeto, tava tranquilo, deixa agora as coisas acontecerem no seu rumo natural. Não, ainda assim, o que Deus fez? Tentou se relacionar conosco em todo o tempo. Até chegar ali nos evangelhos. Tudo aponta para Jesus, sim. Só que em todo o tempo, o que ele está falando? Assim, eu quero me relacionar com vocês. Olha a saída do povo ali no Egito. Saída do Egito. O povo tá saindo, tá ali caminhando no deserto. E todo o tempo, tudo que Deus está falando é eu quero me relacionar com vocês. Eu vou fazer isso aqui pra gente se relacionar. Eu vou fazer assim pra gente se relacionar. Eu vou criar uma forma da gente se relacionar. Em todo o tempo ele tá falando assim, vem, Sô, conversa comigo. Vem, Sô, eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça. Porque quando fala assim, Deus quer te conhecer, é estranho, né? Porque se ele nos conhece de verdade, como assim ele quer nos conhecer? Ele quer que nós permitamos ser conhecidos por ele, é diferente, entende? Ele saber tudo, mas querer que você conte. É isso, um relacionamento é isso. E ele nos convida a falar com ele e ouvi-lo também. Só que muitas das vezes a gente tá assim, não posso, não dá. Ou então, sei lá, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Será que eu vou ouvir? Como que vai ser? E aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a viver no monólogo. A gente começa a falar. Quando a gente fala, né? Porque na maioria das vezes a gente fala que não vai. Mas quando a gente decide ter um relacionamento com ele, a gente começa a falar. E a gente esquece que é um diálogo, que ele também quer falar. Ele não necessariamente vai falar na hora que a gente quer, mas ele fala também, o Senhor fala. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. E aí, nessa trajetória, né, pela palavra, eu me deparei com um cenário que eu falei assim, gente, não faz sentido nenhum. Agora mesmo, que agora eu pirei, agora não tô entendendo nada. Que é quando que ali no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 18, que Moisés, ele fala assim, Senhor, eu quero ver tua glória, basicamente, com as minhas palavras, Senhor, eu quero te ver, me deixa te ver, eu quero te conhecer de perto, porque a história já vai nos contar que
que o Senhor fala que com os outros ele falava por meio de sonhos, por meio de várias outras formas, mas com Moisés ele falava face a face. Ele tinha intimidade com Moisés. Então Moisés vira para ele e fala assim: me deixa ver tua glória. E o que a gente espera quando a gente ouve essa frase falando com Deus? Deus, me deixa te ver, me deixa ver tua glória. O que eu esperaria? Eu falo assim: não, pode não, isso aqui não. A gente sempre espera assim, não, porque é muito mais fácil a gente ouvir um não. Só que, gente, Deus, ele quer tanto se relacionar conosco, ele quer tanto estar junto a nós, ele não precisa de nós, mas ele quer ser nosso pai, ele deseja estar junto a nós. E aí sabe o que ele faz? Ele vai dar um jeito. Ele poderia ter simplesmente falado assim: não vou não tem jeito não, Moisés, deixa pra depois. Quando você vier a gente se resolve, agora não dá não. Ele vira e fala assim: não, olha, você não pode me ver, porque ninguém me vê e fica vivo, mas tem um jeito, vai ali na frente daquela rocha que eu vou passar, vou colocar minhas mãos, você vai me ver pelas costas, vai ver minha glória. Gente, você tem noção do que é isso? É um Deus mostrando como ele é um bom pai, como ele quer esse relacionamento de verdade conosco, porque o relacionamento, quando a gente ama de verdade, a gente se relaciona, a gente faz de tudo, na verdade, para agradar um ao outro. Às vezes a pessoa pede uma coisa ali e parece que é meio que impossível, às vezes a gente não tem condição naquele momento, mas dentro de nós fica assim: ai, se eu tiver condição, ai, quando der, eu vou me organizar para me fazer isso aqui para aquela pessoa, porque eu a amo. Você percebe que é como se Deus estivesse falando isso indiretamente, ou diretamente mesmo, para quem conseguir entender, que ele está falando assim: eu te amo. Eu quero me relacionar com você porque eu te amo. Nada mais. Não é porque ele precisa de nós, não é simplesmente porque você tem que ser obrigada a se relacionar com ele, não. Ele está simplesmente falando assim: eu te amo e eu quero que você se relacione comigo. Por quê? Porque quando nós nos relacionamos com ele, nós compreendemos melhor quem nós somos e a nossa vida é melhorada. Você percebe que os benefícios vêm todos sobre nós. E aí a gente simplesmente fala assim: não, quero não, Deus. Não posso não, Deus. Gente, eu falo isso, eu lembro que eu até falei isso com uma pessoa, eu sempre falo isso assim: que tanto de coisa é essa que a gente tá fazendo, que a gente não tem tempo pra Deus, que tanto de prioridades que a gente faz, que tanto de serviço que a gente faz, que a gente não pode tirar um tempo pra Ele. Às vezes a gente acorda e fala assim: não, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... Gente, Deus entende as nossas necessidades, Ele entende tudo que a gente tem que fazer, mas sério, não dá pra entender que em 24 horas você não consegue tirar um tempo pra conversar com ele. E talvez você olhe agora porque a gente tem muita desculpa na ponta da língua e fala assim: não, Carol, mas é porque você não sabe como é que a minha rotina é corrida. Vamos falar a verdade? Se Deus for mesmo a sua e a minha prioridade, a gente coloca um espaço ali nessa rotina nossa. A gente consegue dar um jeito. Ou a gente acorda mais cedo, ou a gente dorme mais tarde, a gente acorda de madrugada. A gente dá um jeito, mas a gente tira um tempo pra ele. A verdade é que um relacionamento de verdade, ele se baseia no interesse das duas partes. Você consegue perceber? Não é só ele que quer, eu também quero. E quando os dois querem, há um relacionamento. Há uma troca ali de diálogo. Gente, quão prazeroso é você poder conversar com o Senhor. Quão prazeroso é você poder ouvir a voz dele, os direcionamentos dele. E você ver o Senhor fazendo coisas que você não esperava, que você talvez não esperasse acontecer nesse momento. Talvez você até esperava, mas você fala assim: nossa, achei que ia acontecer só mais pra frente. E aí Deus vai transbordando a sua vida e vai moldando você, vai te direcionando, e você começa a viver a vontade dele, porque aos poucos você começa a conhecê-lo, e quanto mais você conhece, mais a sua vontade está alinhada à vontade dele para a sua vida, e você começa a viver o sobrenatural. Você consegue compreender que você consegue e começa a alcançar coisas, e eu não estou falando de físicas, materiais, eu estou falando de em você. Você começa a retirar coisas de você que não agradam nem a ele, nem a você, nem a ninguém. E você começa a ver frutos em você. Você começa a ver novos meios em você, um novo meio, uma nova forma de falar, uma nova forma de agir, um novo comportamento, até mesmo uma nova forma de vencer guerras na mente que outrora você olhar e falar assim: gente, nisso aqui eu caía muito fácil. Satanás falava que eu tava assim, que ia ser meu dia, e eu falava que era, e vivia um dia assim, e perdi o meu dia com rancor, com estresse, com qualquer outra coisa, e agora eu olho pra palavra, eu consigo entender que se eu confiar nele,
Eu consigo olhar e falar assim, não, 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 eu tenho fruto do Espírito. Eu consigo olhar e falar assim, gente, eu tenho controle sobre isso. E porque quantas vezes antes eu entreguei esse controle para Ele, tudo por quê? Porque eu não tinha um relacionamento com o Senhor, então eu não compreendia quem eu era. Então quando Satanás vinha falar comigo em primeira pessoa, eu estou me sentindo assim, eu sou assim, eu acreditava naquelas mentiras. E hoje, com o relacionamento com Ele, nesse nosso relacionamento, eu consigo perceber assim, meu Deus, eu posso ser melhor. Gente, olha tudo que Ele faz, olha tudo que Ele fez, olha quem Ele é. E mais uma vez eu te pergunto, por que você e eu, por que nós estamos falando não pro Senhor? Por que todas as vezes que Ele nos convida, já parou pra perceber que às vezes você tá fazendo uma coisa muito, muito natural do seu dia, sei lá, você tá lendo, você tá lavando vasilha, tá fazendo qualquer coisa, você tá esticando um lençol na cama e de repente você sente assim, gente, ai, vontade de orar. E é raro, né? Porque como assim que vontade de orar? Mas sim, às vezes você sente a vontade de orar e você pensa assim, que incomum isso. E aí o que você faz? Ah não, daqui a pouco eu vou. E você não vai, porque as outras coisas vão tomar conta, a gente não vai, vamos falar a verdade. Só que se naquele momento você fala, você quer saber? Falar com Ele vale mais do que arrumar essa cama. Falar com Ele vale mais do que deixa essas vasilhas aqui, deixa pra lá, sabe? Eu quero chegar 1 hora adiantado no meu serviço porque eu tenho que resolver as coisas lá. Mas será que eu não consigo tirar dessas 1 hora 30 minutos a mais pra passar com Ele? Não tô falando que Ele não vai comigo, não, Ele vai. Mas eu tô falando assim, se você tirar 30 minutos, esses 30 minutos pra ficar sós com Ele, ouvindo, em silêncio, sabe? Mimando o Senhor, se deleitando nele. Já parou pra pensar como você e eu, como nós seríamos muito mais felizes, como nós compreenderíamos muito mais quem nós somos e aprenderíamos mais dele? Tudo que eu quero que você entenda é que Ele está te convidando para um relacionamento. Você vai falar o quê? Até quando você vai fugir do Senhor? Você vai dizer sim? Você vai dizer não? Ou você vai dar desculpas, que é a mesma coisa que dizer não? O que nós vamos fazer? Será que verdadeiramente eu tenho sido aquilo que eu digo ser através da palavra? Será que eu sou aquele cristão pacífico que entende, que perdoa, que abre mão muitas das vezes ali, foge do seu benefício próprio simplesmente para que uma situação seja apartada? Ou será que eu sou aquele que quer estar certo em todo momento? Será que eu sou aquele que não é a minha vontade que é boa e eu sou assim, pronto, na frente de todo mundo eu sou uma coisa, mas por trás, nem por trás, às vezes do lado eu já quero falar assim, não, que é o que eu falei que é certo, porque o jeito que a coisa é certa, pronto, acabou. Quem somos nós? De verdade. À medida que você se relaciona com Ele, você começa a perceber que a sua melhor versão está vindo à tona. E que você não precisa discutir mais para falar quem está certo, quem está errado sobre determinado assunto, não. Quer saber se a pessoa acha isso? Eu oro para que o Senhor traga claridade à mente dela, se ela estiver errada, porque talvez eu possa estar. E se eu estiver, Deus, traga clareza à minha mente. Nós discutimos por tantas coisas e assuntos vazios e às vezes só tá faltando, sabe o quê? Relacionamento com Ele. Quando a gente se relaciona com Deus, a gente não usa dos nossos temperamentos, já ouviu falar? Traumático, melancólico, colérico, sanguíneo. A gente não usa do nosso temperamento pra falar assim, ah não, eu sou assim. Ah, é porque eu sou assim. Não, a gente se relaciona com Ele e a gente entende, ei, eu não sou assim. A verdade é que Ele me chamou pra mim ser a melhor versão, a minha melhor versão, que só é encontrada nele. Então, será que você conseguiu entender até aqui que eu quero dizer? Se relacione com Ele hoje, para tudo e se relacione em nome de Jesus.